Olá, graça e paz. Falando um pouco mais sobre a fé hoje, eu gostaria de dar continuidade ao tema do meu último vídeo, que é sobre o pecado. E é um tema um tanto quanto polêmico para se falar, porque às vezes se você fala de maneira um pouco dura a respeito do tema, você é taxado de conservador demais, de moralista, né, fariseu, algo do tipo. Mas se você vai para o outro extremo, você vai ser taxado de carnal, de que você não é espiritual, que você é liberal demais, que você não é espiritual ao ponto de lidar de maneira correta com o pecado. Mas é, isso não se dá devido à dificuldade de compreensão dos textos bíblicos, mas sim da falta de sabedoria ou talvez da falta de humildade de se entender o que a Bíblia realmente fala sobre isso, né? E de absorver isso na sua vida prática, né? Mediante a graça de Deus, porque falar de pecado e não falar da graça, aí sim você vai produzir morte, não vida, né? E falar de graça sem falar da importância de se lidar corretamente com o pecado, você também vai correr o risco de produzir morte, comodismo na vida de alguns. Mas a gente tem textos muito ricos para falar sobre isso, e principalmente a carta aos Romanos. E nós vamos lá no Romanos 7, por exemplo, onde é um dos textos que eu acho que fica bem claro, né, os ensinamentos a respeito disso. Quando eu vejo o apóstolo Paulo, né, um homem, ainda que a Bíblia diga que os outros homens do passado, os profetas e apóstolos, foram homens sujeitos às mesmas tentações que nós, mas nós sabemos que Paulo ele foi uma pessoa com um certo diferencial na sua história e na história da igreja. Ele teve uma relevância muito importante. Então ele é uma pessoa que a gente, quando for falar do apóstolo Paulo, a gente tem que falar com uma certa reverência, vamos dizer assim, um certo respeito à história dele, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele deixou ensinado para a gente, né? Assim como outros homens de Deus que a gente tem no nosso tempo também, que são homens usados por Deus para nos ensinar, para trazer palavra vinda da parte de Deus para nossa edificação. Mas Paulo deixou escrito lá em Romanos 7 algo que talvez choque, né, os moralistas, né, os fariseus. Né? O apóstolo Paulo disse que dentro dele existia duas leis. Né? Existia, quando a gente fala de lei, por exemplo, a gente fala daquilo que rege a sua vida. Né? Porque aquilo que você faz pautado na lei. Né? Então, se você está dirigindo seu carro numa rodovia, você vai andar de acordo com aquilo que a lei permite. Se você vai fazer uma transação financeira, você vai procurar saber quais são as regras que a lei permite ou que delimitem até onde você pode ir ou não com essa transação financeira. Então a lei é aquilo que define como você vai se comportar ou não, aquilo que você vai fazer. Então Paulo diz que existia dentro dele duas leis que viviam em conflito. Né? Então ele diz que no coração dele ele amava a lei de Deus, que é boa, mas no corpo dele, na carne dele, ele existia a lei do pecado, a lei que fazia com que ele fizesse coisas que não queria, aquilo que governava a sua natureza humana e pecaminosa. E falar disso como referencial do apóstolo Paulo é muito esclarecedor e traz muita vida para nós quando nós entendemos que o apóstolo Paulo realmente ele passava pelas mesmas tribulações que eu e você passamos. Então o apóstolo Paulo disse que existia essa guerra dentro dele, e o apóstolo Paulo diz que aquilo que ele queria fazer, que ele tinha consciência que Deus esperava que ele fizesse, muitas vezes ele não conseguia fazer. E aquilo que ele não devia fazer, que ele sabia que era a carne, a lei da carne, a lei do pecado, que impulsionava ele a fazer, que fazia ele sentir desejo, e que ele sabia que não deveria fazer, mesmo assim ele fazia. E o pior, né, para os fariseus e os moralistas, é que o apóstolo Paulo diz o seguinte: e quando eu não quero fazer algo e eu faço, quando eu cometo o pecado, não sou eu que cometo, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, o apóstolo Paulo, que passou por um novo nascimento, que era um homem usado por Deus, um servo de Deus, um homem que vivia com amor incomparável, assim, pelo menos para mim, na obra de Deus, abriu mão de toda a sua vida para poder conhecer cada dia mais Deus e servir a Deus. Ele disse que o pecado ainda habitava nele. E Paulo disse que muitas vezes fazia o que não queria e não conseguia fazer aquilo que ele queria. E o apóstolo Paulo ele começa a falar sobre o pecado, desde o começo do livro de Romanos ele vai falando sobre isso,
E como eu disse, a gente tem que entender muito bem, porque dentro de nós realmente existe essa lei. Talvez você, como eu também, já passei e muitas vezes passo por momentos onde nós observamos essa guerra dentro de nós. Algo que nós queríamos fazer e não conseguimos, e algo que nós não queríamos fazer a gente acaba fazendo. Muitas vezes no seu espírito você deseja algo intensamente, você deseja ter um certo tipo de comportamentos, você deseja renunciar a muitas coisas, e você sabe que o amor a Deus te impulsiona a fazer aquilo, e muitas vezes você não consegue fazer. E talvez aquilo cause dor em você, cause tristeza em você. Mas eu quero te dizer, se isso causa realmente em você essa dor, essa tristeza, você está no caminho correto. Porque a Bíblia diz que a tristeza segundo Deus, ela gera vida, mas a tristeza segundo o mundo, ela gera morte. Se você, desejando fazer algo, você muitas vezes não consegue fazer e você se arrepende de verdade, você sente essa tristeza segundo Deus, a tristeza segundo Deus é aquilo que você reconhece que desagradou a Deus, que você ofendeu o coração de Deus com o seu comportamento. Essa é a tristeza segundo Deus. Não é aquela tristeza segundo o mundo, que é a tristeza que produz apenas medo da consequência dos seus atos. Isso é a tristeza segundo o mundo. Isso não vai gerar mudança na sua vida. Mas quando você sente a tristeza por ter desagradado a Deus, você está no caminho certo. Você deve perseverar, que você vai a cada dia melhorar, vai crescer mais em Cristo e vai, com o tempo, melhorando e vai vencendo mais as lutas que vão vindo sobre a sua vida. E é difícil falar disso porque, como eu disse, muitas pessoas vão ter opiniões diferentes, porque muitas vezes nós encontramos pessoas que vai dizer assim, mas se você fez isso é porque você não se converteu ainda, você não é crente o suficiente, tá? Mas quem sabe da sua subjetividade, ou seja, daquilo que acontece dentro de você, é você e Deus, é você e o Espírito Santo quem sabe. É evidente, é muito claro que a Bíblia diz que nós temos que apresentar frutos, mas apresentar frutos não significa ser perfeito, porque perfeito só existe um. E talvez algumas pessoas vão até me criticar, falar, então o Ronilson está fazendo apologia. Não, não estou fazendo apologia porque o apóstolo Paulo não faz apologia. O apóstolo Paulo, ele no Romanos capítulo 5, ele fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas ele continua no capítulo posterior dizendo o seguinte, então tá bom, então se é pela graça, ele faz uma pergunta, se é pela graça, então a gente vai viver no pecado? Ele mesmo responde que isso é uma pergunta retórica, quando ele mesmo dá a resposta, ele diz de maneira alguma, porque aqueles que nasceram de novo não estão mais debaixo, né, desse domínio. Ainda que temporariamente pecamos, como eu disse no vídeo passado, o pecado capital ele vai estar em nossas vidas enquanto estivermos nesse corpo pecaminoso, nessa natureza pecaminosa, até o dia que nós formos revestidos de incorruptibilidade, nós vamos estar sujeitos a isso. Mas o pecado não tem domínio sobre nós no que diz respeito à totalidade da nossa vida, porque, como eu disse, no seu espírito, talvez você e eu também tenhamos o mesmo sentimento que Paulo, deveríamos ter, pelo menos, de amar a lei do Senhor, de amar a vontade de Deus, de querer fazer a vontade de Deus. Mas, infelizmente, somos imperfeitos e não conseguimos fazer isso. Mas quando você tem a consciência de que você errou, você busca em Deus, através do arrependimento e oração, você vai conseguir vencer. Né? Então, o importante é como você lida com o seu pecado. Se você lida com o seu pecado de maneira que você vive no comodismo, aceitando e talvez até apresentando argumentos, querendo arrumar desculpas bíblicas, né, para isso, porque muitas pessoas vão querer aproveitar esse versículo, por exemplo, de onde abundou o pecado, superabundou a graça, como um argumento para querer amenizar, né, o peso do seu pecado, e vai querer usar esse versículo para tentar trazer argumentos que não tem muito fundamento para se isentar da culpa do seu pecado. Não é. Quando Paulo diz isso, ele não está dizendo para que você possa se acomodar nisso, muito pelo contrário, porque Paulo mesmo disse, miserável homem que sou, quando ele se refere ao seu pecado. Você se considera não miserável de que você seja menos importante, você não tenha valor para Deus. Sim, você tem valor para Deus, mas miserável, quando Paulo diz isso, ele está dizendo o quanto ele se considera, como nós sabemos quando ele escreveu a Timóteo, ele disse que ele se considerava o principal dos pecadores, ou seja, Paulo reconhecia profundamente seus pecados e o peso deles na sua vida, mas ele reconhecia a graça de Deus. Paulo, por exemplo, quando fala do espinho na carne, é um aspecto que a gente precisa entender também. Paulo diz que foi dado um espinho na carne e ele orou várias vezes a Deus, se não me engano no texto ele diz que orou 3 vezes a Deus para que Deus tirasse o espinho na carne.
e nós não sabemos exatamente, há muitas divergências teológicas a respeito disso, vamos dizer assim, sobre o que seria esse espinho na carne, mas é importante que Paulo disse que foi dado aquele espinho na carne para que ele não se ensoberbecesse. E quando eu digo que a gente tem que tomar cuidado, porque muitas pessoas não conseguem discernir ou admitir que tem um espinho na carne, não conseguem admitir que pecaram. Nós temos aqui dois extremos, aqueles que são hipócritas mesmo, fariseusãos, que não admitem que erram e talvez tentam colocar sobre outras pessoas aquilo que Jesus disse, você tenta colocar sobre as pessoas um fardo dos quais vocês não conseguem mover um dedo sequer. E existem também aquele outro lado, aquele outro extremo que eu disse para você, de pessoas que querem amenizar o peso do seu pecado, quer apresentar desculpas para o seu pecado e não admitir. Quando você não admite, você não lamenta, você não chora, você não se arrepende, você não vai se sentir uma pessoa que depende da graça de Deus, no sentido de que você realmente pecou, desagradou o coração de Deus e que você não deve permanecer naquela prática. Mas eu gosto muito de um ensinamento de Jesus, que nós precisamos refletir também quando Jesus disse que nos ensina que a gente deve vigiar e orar para que a gente não entre em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O seu espírito não quer pecar. O seu espírito está pronto. O seu espírito foi vivificado em Cristo, mas a sua carne, ela é fraca, ela é tendenciosa ao pecado e ela peleja contra o seu espírito continuamente. Mas que o Senhor nos ajude, nos dando a cada dia um crescimento na nossa vida espiritual, que nós possamos estar, como Jesus disse, vigilantes e orando, para que a gente não entre em tentação, porque se a gente entrar em tentação, a gente está sujeito ao erro. Quando nós errarmos, nós temos alguém que pode nos ajudar, como o apóstolo João escreveu, que quando nós pecarmos, nós temos um advogado para nos defender. Esse advogado ele nos defende com um argumento muito poderoso, o seu sangue, o seu sacrifício, que é o argumento diante de Deus e diante do trono de Deus para nossos pecados, quando nós nos arrependemos e reconhecemos eles. Não quando nós apresentamos argumentos para tentar apresentar justificativos ou quando não admitimos que realmente somos pecadores, da maneira que devemos reconhecer e não desejar mais cometer esses pecados. Isso é o que Deus requer do nosso coração. Talvez achar um equilíbrio nisso seja muito difícil, porque talvez você falar demasiadamente da graça, você vai produzir um sentimento ou uma postura na vida das pessoas de comodismo diante do pecado. E talvez se você anular a graça de Deus e falar demais das obras, daquilo que tem que ser feito, e você vai produzir pessoas que são tendenciosas ao farisaísmo. Mas que você seja uma pessoa que viva no equilíbrio do Espírito Santo, que você seja uma pessoa que realmente entenda que você é um pecador. A Bíblia diz que aquele que não peca se faz mentiroso, que você tem um advogado sim, que você tem alguém que vai interceder por você, o justo, mas que você também precisa se dispor a vigiar e orar para que você não entre em tentação, para que você seja fortalecido no Senhor e que você vença o pecado. E que quando você for derrotado pelo pecado, que isso infelizmente vai acontecer em alguns momentos da sua vida, você entenda que realmente a graça de Deus está sobre você e você tem um advogado. Mas que isso não sirva de desculpas, que não seja aquilo que vai nos produzir comodismo na nossa vida, mas que haja sempre em nós um desejo ardente por vencer o pecado, motivado pelo amor que temos ao Senhor e à sua vontade, e que nós possamos vencer a cada dia e crescer em Cristo para que possamos nos tornar a cada dia mais parecido com aquele que é o primogênito Filho de Deus, nosso irmão mais velho, vamos dizer assim. Uma vez eu vi um pastor dizendo isso, eu achei interessante, que Deus disse lá em Romanos 8 que ele desejava que nós nos tornássemos parecidos com o primogênito, que é Jesus. Que você guie a sua vida espiritual rumo a esse propósito, de ser cada dia mais parecido com Jesus. Que Deus abençoe, que essa palavra encontre repouso no seu coração e te faça um vencedor, te fortaleça a cada dia nessa batalha que existe dentro de você, que existe dentro de mim, na luta contra o pecado. Que entre nessa batalha, entre essas duas leis que existem dentro de nós, que a vontade de Deus possa vencer, na maioria das vezes pelo menos. Deus abençoe, em nome de Jesus.